28, apesar de iniciar falando no masculino, no sentido de uma figura masculina, esse texto traz a essência de toda a família que de fato teme ao Senhor, de todas as formas de famílias bíblicas que temem, inclusive, obviamente, o Senhor Deus. Eu gosto desse texto, por mais que a gente viva há milhares de anos de quando foi escrito, esse texto continua, irmão Paulo Amêndola, muitíssimo atual. Quero que você olhe para mim e perceba que o que o texto diz fala de uma alegria perfeita. O contexto de bem-aventurado, ou melhor, o significado de bem-aventurado, não é uma felicidade comum. Bem-aventurado, ele tem um conceito de uma felicidade. O conceito de bem-aventurança tem a ver com uma felicidade que ela é uma bênção proporcionada por Deus e pelo Senhor. Então, o texto, ele dá o endereço muito bem de que tipo de felicidade pode e deve ser o seu e o meu foco. Eu sei que nós vivemos um período diferente, como já dito, do que foi escrito. Vivemos dias mais acelerados, vivemos dias onde há uma multiplicação do conhecimento humano. Quando o salmista escreve o Salmo 128, ninguém imaginava que um dia existiria um negócio chamado celular, muito menos computador, máquina de escrever. Não, de fato era um contexto bastante diferente. Mas observe que a receita que a Bíblia traz para nós é um modelo muito importante de feliz. Família feliz para algumas pessoas em nossos dias é uma família que vive viajando, é uma família que vive passeando, uma família que vive consumindo, uma família que vive nas redes sociais, de repente marcando ali uns aos outros em suas postagens, em lugares paradisíacos que já esteve. Olhe para cá, por favor. Não deixe que nada tire sua atenção. O texto vai mostrar que há um conceito muito definido de bem-aventurança. Nesse contexto muito bem definido de bem-aventurança, ele demonstra que de fato é importante. Está aí, na continuidade do verso 1, quando diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E eu gosto de pensar como o próprio Salomão diz. Salomão foi um dos homens mais ricos da história. Ninguém foi mais rico do que Salomão na face da terra. Ninguém foi mais inteligente do que Salomão. Ninguém mais foi sábio do que Salomão em toda a face da terra. E que receita Salomão poderia deixar para nós de verdadeiro conhecimento ou de verdadeira riqueza? O texto nos fala, Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temer não tem a ver com medo, até porque bem-aventurança, isto é, felicidade verdadeira, nunca vai casar com o medo. Então o texto não está se referindo a medo. O medo nunca vai trazer felicidade para ninguém. Medo ele precisa ser enfrentado e precisa ser combatido. Mas o texto vai falar do temor no sentido de uma reverência espiritual. Então o texto é claro ao dizer para nós que bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Provérbios, lá no capítulo 30, também vai falar sobre uma mulher que é feliz porque também teme ao Senhor. A Bíblia está repleta de textos onde vai dizer que homens e mulheres podem e devem ser tementes, e esse temor gera uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira. Estou dizendo para você que é uma consequência na vida de um homem, de uma mulher, ser feliz de verdade. E consequência é essa, pastor, quando a iniciativa dessa pessoa é temer a Deus. Quando essa pessoa reverencia o Senhor. Quando essa pessoa prioriza. Ao invés de temer, imagine se o texto tivesse escrito, bem-aventurado todo aquele que prioriza o Senhor. Bem-aventurado todo aquele que reverencia o Senhor. Bem-aventurado todo aquele que tem um respeito pelo Senhor. Bem-aventurado aquele que crer no Senhor. Bem-aventurado aquele que vive para o Senhor. O texto mostra para nós que sim, é possível ser feliz de verdade. Não no contexto, não no conceito talvez do mundo dos nossos dias, mas no conceito verdadeiro de alegria verdadeira e felicidade que a Bíblia traz para nós. E como eu disse aos irmãos, apesar de estar dizendo no masculino, todo aquele,
esse texto se aplica a qualquer pessoa. Mas nós temos um leve pensamento equivocado de que a edificação de uma família depende da mulher exclusivamente. Às vezes nós tomamos posse de alguns versículos que, claro, coloca também sobre a responsabilidade da mulher, que a mulher sábia, ela edifica a sua própria casa, a mulher sábia edifica o seu próprio lar. Só que nesse texto, alguns acabam entrando em uma zona de conforto espiritual, achando que a edificação do lar é exclusividade da mulher. E o Salmo 128, ele vem para desmistificar isso. Ele vem para mostrar que a responsabilidade, o sacerdócio, a condução, a chefia responsável, sincera e verdadeira, ela depende da postura de... Eu quero que, com todo o carinho, você fale à pessoa que está do seu lado, e se for seu marido é melhor ainda. Se for namorado, ainda não fale. Diga assim para esta pessoa que está do seu lado, e tomara se eu for seu esposo. Eu estou para botar esses obreiros sentar perto das esposas. Vocês não querem sentar lá? Vamos lá, sentar lá perto das esposas de vocês. Pode liberar espaço para o marido sentar perto da irmã, por favor. Eu só não vou sentar perto da mulher porque eu estou pregando. Então, a esposa não está... Sim, está na sala das crianças. Amém. Meu irmão, eu quero mostrar para você que diante da palavra de Deus, o homem como chefe da família, ele precisa se posicionar. Hoje nós temos visto famílias frustradas porque homens não estão tomando o seu lugar de responsabilidade. Alguns homens estão transferindo a edificação do lar. A mulher sábia edifica, mas também o texto está dizendo que todo aquele que teme ao Senhor, a família, com todas as aspas possíveis, perfeita que esse texto vai trazer, começa com um homem que tem uma postura. E que postura é essa, pastor Tarsis? Temer ao Senhor. Se alguém pensa qual seria um segredo ou a receita de bolo para ser feliz de verdade, no contexto familiar, onde existem as duas figuras, homem e mulher, pai e mãe, consiste no homem que se posiciona em prol de sua casa. Então, diga para essa pessoa que está do seu lado, e se for sua esposa, melhor ainda, é tempo... Você está com medo do irmão? Diga assim, é tempo de você tomar postura e assumir o papel de homem de casa. Irmã, se o sorriso dele estiver amarelo, pode beliscar. Ou então você pode dizer assim para ele, eu não disse nada para o pastor. A receita do verso primeiro, que é a receita, na verdade, é o resultado de todo o Salmo 128. Um homem toma uma postura de temer a Deus. Uma família feliz, ela passa por um homem temente. Um homem temente influencia a sua casa a temer ao Senhor. Foi por isso que Josué disse, vocês podem escolher quem vocês quiserem servir. Vocês podem servir o Deus que vocês quiserem adorar. Mas eu tomo uma postura dentro da minha casa. Eu e a minha casa. Não é a mulher de Josué que cutuca ele e diz assim, fala alguma coisa. É Josué que sabe a sua responsabilidade. Ele postura e ele toma uma atitude. Irmãos, homens sem atitudes têm gerado frustração no meio do casamento. Homens sem atitudes têm gerado famílias sem estrutura. Porque homens estão apenas querendo que a mulher tome conta de tudo que se possa imaginar. Assuma todas as responsabilidades possíveis. Assuma inclusive a responsabilidade espiritual de sua casa. Mas o Salmo 128 está dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Você está recebendo a palavra de Deus? Meu irmão, Deus me deu essa palavra e pode parecer que ela é voltada só para os homens. Não, é voltada para a família inteira. E eu tenho certeza uma coisa, irmã, Deus trouxe teu marido hoje para o culto e Deus tem uma palavra para ele. Para o teu também, meu amor. Irmã Lana, teu também. Seguindo no verso de número 2, nós vamos ver que o verso traz uma verdade, um prazer. É escancarado no texto. Você pode ler comigo, por favor? Um homem feliz, ele não é um homem preguiçoso. Um homem feliz, ele é um homem atuante. Eu sei que existem contextos diferentes. Às vezes, o desemprego por parte de maridos pode acontecer. Eu mesmo, minha esposa já sustentou nossa casa um bom tempo. Eu sei que isso pode acontecer com muita frequência. É óbvio que o texto está mostrando para nós um modelo que é muito importante para que a família dê certo. Para que uma família simples possa ter uma vida abençoada. Para que uma família simples possa ser bem-aventurada. Nesse contexto, o homem é alguém atuante. O homem não é aquele que está esperando até a sua mulher para trabalhar,
para que possa resolver os seus problemas. Eu sei que quando nós casamos, o dinheiro da esposa é nosso. Amém, irmão? Vocês estão com medo da irmã? Eu vou até beber água depois dessa. Quando nós casamos, o dinheiro da irmã é nosso também, não é isso, irmão? Vocês continuam com medo? Algumas estão dizendo mais ou menos. É verdade, é mais ou menos mesmo. Mas quando a irmã casa, o dinheiro do homem é dela também, não é isso, irmão? Não queima, Jesus. Torra. Queimar é pouco, torre. Nós temos um problema muito sério em nossos dias e ele às vezes tem a ver com dinheiro. Casais que não conseguem se organizar, não conseguem se comunicar, não conseguem priorizar, não conseguem dialogar, não conseguem administrar. O verso 2, ele vai falar de uma prosperidade que ela passa pela atitude de um homem, pela organização de um homem. Quando o texto diz, pois comerás do trabalho das tuas mãos, observe que não há aqui uma indução para escravizar ninguém. Tu vai prosperar quando tu escravizares alguém. O texto não diz, tu vai prosperar, tu vai comer do trabalho que você enganar alguém. Não. O texto mostra que uma felicidade sincera e verdadeira, ela passa pela honestidade de um homem que trabalha em prol de sua casa. Um homem que não quer enrolar um outro pai de família ou uma mãe de família. Um homem que não quer apenas lograr êxito em cima, às vezes, do fraco poder de negociação de alguém. Ou se valer de alguma situação, ou criar uma ocasião para arrancar o sustento de outra família. Não. O texto vai mostrar para nós que o trabalho honesto é uma bênção. Deus vai mostrar através de sua palavra que o fruto do meu trabalho, ele prospera quando eu simplesmente trabalho e aguardo a prosperidade que Deus tem para mim. Por favor, eu vou incomodar quem está do seu lado. Diga assim para essa pessoa, você está com medo do irmão. Você não precisa enganar ninguém. Você não vai crescer puxando o tapete de ninguém. Você não vai prosperar fazendo alguém ter prejuízos. A bênção de Deus está sobre você. E é tudo que você precisa. Você não precisa de mais de nada, apenas da bênção de Deus que está sobre você. O Salmo, no verso 2, ele traz uma verdade importante. E essa verdade, ela diz, tu vai comer do trabalho das tuas mãos. E quando diz trabalho, não quer dizer que você só tem que viver para o trabalho e para a tua casa. Não, o texto, já mostrei para os irmãos, é modelo. Ele está demonstrando do que pode ser frutífero para nós. O que pode nos abençoar? O trabalho. É como se o salmista estivesse, tu viajarás pelo trabalho de tuas mãos. Tu comprarás uma casa pela prosperidade do trabalho de tuas mãos. Teus filhos, você poderá investir no futuro dos teus filhos por conta do trabalho de tuas mãos. O texto, irmãos, traz para nós, não é nada apelativo, traz um fato, que quando nós trabalhamos, nós não precisamos esperar um milagre. Não. Quando você faz o seu trabalho de maneira simples, quando você faz a sua parte de maneira simples, quando você cumpre com as suas responsabilidades de maneira simples, você não precisa de milagres, você não precisa de nada mirabolante, precisa e você tem apenas e exclusivamente a prosperidade que vem da parte de Deus. Há um compromisso de Deus com você quando você trabalha, quando você acorda cedo. Eu imagino o que passa na cabeça de alguém que pensa que ao ler versículos isolados da palavra de Deus, e alguns de bênção que são para Israel, inclusive, e nesse contexto não é uma bênção específica para Israel, esse texto está falando de bênçãos familiares, bênçãos cotidianas. Essa vida que alguns podem achar cansativa, ela é uma vida que tem um contexto muito verdadeiro. Se alguém pode pensar, então quer dizer que a minha vida está resumida a trabalhar e ir para casa. Na época em que esse texto foi escrito, os israelitas tinham chácaras, sítios, pequenas propriedades. E o trabalho deles consistia apenas nisso. Plantar, plantar, plantar e colher. Podia ser um trabalho, aos olhos de alguém, humilhante. Para os nossos dias, alguém pode achar que sim. Podia alguém olhar para um contexto como esse e dizer, eu não trabalho no sol, eu só quero trabalhar se for no ar-condicionado.
As coisas são bastante diferentes, entendam? Mas há um compromisso de Deus com a tua atitude de você cuidar de sua casa e cumprir a sua responsabilidade. Não seja um homem omisso, não seja um homem preguiçoso, seja um homem disposto. Assuma as responsabilidades na sua família. Assuma, se você, claro, tem habilidade, a administração na sua casa. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Pastor, mas você sabe, né? As coisas não estão fáceis. É verdade, as coisas nunca estiveram fáceis. Mas se você aceita e se acomoda, as coisas pioram para você. Então o texto vai dizer que este homem que teme ao Senhor, ele come do trabalho das mãos dele. Ele não quer o trabalho de ninguém, ele quer aquilo que é dele. Ele não quer derrubar ninguém, ele quer aquilo que Deus deu prosperidade a ele. Olha para o texto. Comer do trabalho das mãos é uma bênção. Comer do trabalho das mãos é uma responsabilidade de quem trabalha. Aí a irmã pode pensar, pastor, às vezes eu acho que eu vou morrer. A mulher do nosso século é uma mulher sobrecarregada e todos nós sabemos disso. E se os homens não cumprirem o seu papel dentro de casa, nós vamos ter ainda mais e mais problemas dentro das nossas casas. Nós entregarmos a administração, a responsabilidade espiritual, a responsabilidade de corrigir os filhos, a responsabilidade às vezes de fazer compras, a responsabilidade de pagar, ixi, hoje atrasou uma conta, você é culpada. E aí, meu irmão, nós temos visto alguns problemas, e esses problemas poderiam ser solucionados se um homem se posiciona como sacerdote dentro da sua casa. Está chegando aí, em nome de Jesus, a nossa conferência masculina. Minha irmã, eu vou te dar um conselho pastoral. Inscreve teu marido para não correr o risco dele dizer, perdi a inscrição. Porque, minha irmã, Deus tem um encontro marcado com teu marido para pegar esse homem. Se eu fosse a irmã, estava orando desde já para ele não adoecer. Que é para Deus pegar ele e dizer assim, meu filho, senta aqui, porque a solução para algumas coisas não passam por sua esposa, passam por você. Onde estão os homens que vão participar da conferência masculina? É forte. Vamos seguir. Irmão Fernando, o texto diz ainda mais. Feliz serás. Você será feliz. Observe que há um compromisso bem gritante aqui. Observe que há um resultado, que todo mundo aqui... Alguém aqui quer ser triste? Levante a mão. Só se estiver enfermo, é outra coisa. Alguém aqui quer ser feliz? Levante a sua mão, por favor. O texto mostra qual o caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade, irmã Sandra, consiste quando um homem teme ao Senhor, e o versículo diz, eu até esqueci de falar, e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor te leva a obedecer a palavra de Deus. O temor do Senhor te leva a querer saber o que Deus quer que você faça. E tem muito homem frustrado porque ele toma as decisões de uma forma precipitada, não quer ouvir a esposa muitas vezes, acha que é humilhante sentar para conversar com a esposa, para que ela possa participar das decisões da sua casa. Meu irmão, o Deus que colocou o homem para ser o sacerdote de sua casa, diz a Bíblia que ele coloca também ao seu lado uma mulher. E essa mulher, ela não é um robô, ela tem sentimentos, tem emoções, tem pensamentos, racionalizações, e ela precisa falar. Eu vou já falar da irmã, não se preocupe não. Tem um texto aqui, tem um verso só para a irmã. Eu estou falando da irmã, é para falar do irmão. Pois um homem que teme ao Senhor, ele se importa com a opinião da sua esposa. Você não é menos homem se toma uma decisão tendo que ouvir a sua esposa. Se não fosse para ouvir uma esposa, Deus não teria feito a esposa como adjutora. Essa é justamente a função dela, auxiliar você nas tomadas de decisões. A tua esposa tem a responsabilidade de falar e não se calar. A tua esposa tem a responsabilidade de ser boca de Deus para você. Quando, pastor? Quando ela cumpre o papel dela. E quando você deixa ela cumprir o papel dela. Porque existem mulheres que elas não cumprem esse papel, é porque o marido não deixa. E às vezes ele quer dizer que eu sou o homem da casa, e ser o homem da casa para ele significa não vou ouvir ninguém. Eu não vou dar nenhum exemplo dos meus da minha vida, não vou. Hoje não. Mas bora para o texto. Você está recebendo a palavra de Deus. Quem é a irmã que está feliz com Jesus? Quem é o irmão que está feliz com Jesus? Você não vai morrer não, é para o teu bem. O texto diz, comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás, é onde nós estamos. Feliz serás, é de fato a felicidade, prazer.
Irmão, a vida tem que ter episódios de felicidade. É preciso ter momentos de lazer. Precisa ter momento feliz. Não pode ser só trabalho. É preciso ter aquele momento viagem. É o nosso contexto, faz parte. Isso revigora, renova. Quem é feliz não vive enfurnado. Quem é feliz vive o que Deus permite. É óbvio que eu não vou comparar a minha família com a sua, porque você pode, certamente, ter uma condição financeira diferente da minha. Deus pode te dar a oportunidade de ir em lugares que eu não sei nem onde é no mapa, e não há nenhum problema nisso. A felicidade não consiste em você conhecer lugares novos. Bem-aventurado aquele que conhece lugares novos. Bem-aventurado aquele que troca de carro todo ano. É isso que o texto diz? Não. Bem-aventurado é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, e ele tem a palavra. E ele se preocupa em obedecer. Esse homem é um homem que teme ao Senhor. Aí Deus firma com ele um compromisso. Feliz serás. Se a sua família está vivendo um momento onde a felicidade parece que anda a quilômetros de distância, eu te dou um conselho pastoral. Ore pela sua família. Não tem como uma família colecionar apenas momentos tristes. Uma família não pode colecionar apenas momentos ruins. Não seja um marido ou uma esposa que boicota a sua companheira. Que a sua presença não represente para o seu marido tristeza, nem para a sua esposa medo. A sua presença tem que despertar na sua esposa, meu irmão, alegria. A sua presença, minha irmã, precisa despertar no seu marido, irmã, felicidade. Feliz serás. E este composto passa por um casamento onde marido cumpre o papel, esposa cumpre o papel, filhos cumprem seu papel e pais cumprem o seu papel. Se um não cumpre o papel, a gente arruma um problema muitíssimo grande. Você está recebendo a palavra de Deus, irmão? Se não receber também não tem problema, eu estou pregando aqui e receba em nome de Jesus. Vamos para o texto, que já são 19 horas e 10 minutos. O relógio odeia o pastor, sempre é assim. O verso 3 diz, tuas mulheres, é isso? Não? Tuas mulheres. Pode ter mais de uma, não é isso que o texto está dizendo? Não. Tua mulher, singular, uma mulher. Um homem e uma tua mulher. Aí vem um compromisso. Será como? Você pode ler? Vamos lá. A tua mulher aos lados. Pronto, deu uma pausa. Esse homem que trabalha, ele tem uma alegria. Qual é, pastor? Ele tem uma mulher que produz vida. Observe que o texto vai comparar a mulher a uma... Para o israelita, a videira é uma planta que simboliza muito para eles. A videira produz a vide, as uvas. Para um judeu, a uva era o símbolo de alegria. Para o judeu, a uva era um símbolo de prosperidade. Ou seja, a mulher não dá prejuízo. Mulher não dá prejuízo. Pelo contrário, mulher, ela dá ao marido prosperidade. Por que ela dá ao marido prosperidade? Porque a presença dela é o combustível para esse camarada acordar de madrugada, botar o milho para os pintos, botar a comida para o cachorro. A videira, eu não estou insinuando, tá, irmãs? A videira é uma planta muito complexa. A videira, as irmãs não. A videira, as mulheres não. Para uma videira frutificar, para ela dar uva, meu irmão, para uma videira produzir, porque o texto diz o quê? A tua mulher será como? Para ela ser a videira, o homem ele é o agricultor. E uma videira não está produzindo uvas, pode ser a mão do agricultor. A gente fez uma escola dominical, não temos muitos dias, que alguns irmãos compartilharam, pessoas com uma mão diferente. Eu não vou chamar a mão de ninguém de amaldiçoada, mas alguns irmãos compartilharam que eu conheço uma pessoa que pegou na minha planta e no outro dia minha planta amanheceu morta. Eu conheço pessoa de uma presença tão ruim que ela elogiou a planta, só elogiou, ela não triscou. No outro dia a planta amanheceu morta. E às vezes alguns homens cobram suas esposas para que frutifiquem, mas a mão do agricultor está precisando de calibragem. Maridos brutos demais. E quer que a mulher esteja apta para produzir uvas. Meu irmão, a videira ela é uma planta muitíssimo sensível. E eu amo, irmã Cristina, quando Deus compara a mulher a uma videira. A videira, irmãos,
Você não vai plantar como algumas plantas que existem por aí. Planta e tu só vai aparecer lá para colher. Não. A videira, ela precisa da sua companhia. Todo dia o agricultor precisa visitar a sua videira para ver se ela está precisando de um pouco mais de água ou um pouco mais de sombra. Irmão Ítalo, quando a Bíblia diz que a mulher é como uma videira, fique você sabendo que a videira ela não consegue dar flor, ela não consegue florescer quando ela está plantada lá no meio de um campo onde o sol está pegando diretamente nela, porque isto queima as suas folhas e ela não consegue frutificar, florescer. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que você precisa ajudar a sua esposa a florescer. Para que a sua esposa floresça, algumas coisas ela precisa ouvir de você. Eu sei que um elogio do chefe é bom. Eu sei que um elogio de um amigo é bom. Eu sei que um elogio de um familiar é bom. Mas quando é o agricultor, a videira floresce melhor. É ou não é, irmã? As irmãs parecem que estão chorando, Jesus. Senhor, usa o meu pastor, Senhor. Deus está querendo me usar, não sei se você quer deixar. Meu irmão, se você estivesse ao lado da sua esposa, pegue na mão dela, por favor. Estamos encerrando a nossa última ministração do mês da família. Diga assim para ela, meu amor. Oh, minha videira. Diga assim para ela, você é tão sensível. E se em algum momento eu falei um pouco alto com você, me perdoa. Beija a cabeça dessa videira, varão. Meu Deus. Talvez uma videira não esteja florescendo porque o marido ainda não entendeu que ele precisa elogiar a sua esposa. Elogiar a videira é sinônimo de uva na certa. A videira ela precisa de um cuidado delicado. A temperatura da videira, se estiver muito alta, ela não floresce. Se tiver muita umidade na terra, a videira não floresce. Se tiver com pouca umidade, ela também não floresce. Muito quente, ela não floresce. Muito frio, ela não floresce. E um detalhe, a videira, que o texto vai dizer, está plantada ao redor, ou aos lados da casa. Isso aqui não é controle não, tá? Vou contar o que tu come, vou controlar o que tu faz, não. Isto aqui é cuidado. Um detalhe importante sobre a videira é que ela não cresce como uma árvore, a goiabeira, sozinha. Não preciso de homem para crescer. Não. A videira é uma planta, botanicamente falando, que ela precisa de um suporte para crescer. Porque o estilo dela de desenvolver não é criando troncos largos. É no estilo botânico de trepadeira. Ela precisa se apoiar em outra coisa para crescer. Ah, irmão, tu não entendeu? Meu irmão, você não entendeu? Eu amo família, porque família é isso. A minha esposa não é uma árvore que cresce sem mim. A minha esposa floresce porque eu estou junto com ela no negócio. A minha esposa floresce porque eu estou ao lado dela. O tronco dela não vai suportar. Deus fez a videira para ter um tronco sensível. Agora detalhe, os galhos, os ramos da videira, eles são fixos, são flexíveis. Se você tiver calma, você consegue remover um galho para colocar para um outro lado. Eu disse com calma. Tem marido que ele quer tratar a esposa como se fosse bananeira. Corta que é para nascer de novo. Meu filho, tua mulher não é jussareira, que ela vai embora e tu fica aqui embaixo balançando para ver se tu ganha alguma coisa. A família é um presente de Deus para nós. Não é para alguém dizer que é mais importante. Não é para alguém dizer que é melhor. Nós conseguimos. Nós somos felizes. Nós temos uma família. Eu sou o seu suporte e eu preciso que você floresça. Eu preciso que você cresça. Eu preciso que você desenvolva. Eu preciso que você ganhe um salário. Eu preciso dividir as contas com você. Se não tiver, eu vou dizer uma coisa para você, irmã. O vinho, para o judeu, ele simboliza a alegria. A alegria de um marido é chegar em casa e encontrar uma esposa alegre. Você quer dizer uma coisa triste? É o marido chega em casa e encontra uma mulher com a cara fechada, parecendo um sargento da Polícia Militar do Maranhão. Da mesma forma, já pensou, irmão, você chegar em casa, meu irmão, melhor, eu vou ficar com os irmãos. Tua esposa cansada, puxaram o cabelo dele. Não, puxaram não. Mas teve um dia muito difícil no trabalho, emocionalmente muito carregado. E você recebe ela, tu não pagou? Uma família feliz. Os dois cumprem o seu papel. A sua videira floresce
se você cuida dela. Tem homem que ele fica acuado quando a sua videira floresce. Esse pensamento é idiota. Desculpe a expressão muito forte, mas eu vou repetir, é idiota. Quanto mais a videira floresce, mais ela frutifica. Quanto mais frutos tem, mais você tem uva para comer e vinho para beber. Ah, tem um crente. Oh, glória. Aí eu vou te dizer uma coisa, irmão. Talvez a sua videira para florescer, ela esteja precisando de mais cuidados de amor. Seja delicado. Você não casou com um homem, graças a Deus por isso. Você casou com uma mulher. Como é que se fala com uma mulher? É como você fala com homens do teu trabalho? Pelo amor de Deus. Você vai ser delicado com a videira dos outros? É a sua que frutifica para você, você vai tratar mal? Não faz sentido. O tempo já está terminando, eu vou encerrar só nesse verso. Não vou nem para os outros. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é tempo de você florescer e produzir frutos de união, frutos de alegria, produzir frutos de paz, frutos de amor. Vou dizer para você uma coisa, irmã. A palavra do Senhor nos mostra que esse homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos, ele tem uma mulher frutífera. Uma mulher frutífera, ela não boicota os sonhos do seu marido. Uma mulher frutífera ajuda o marido a florescer também. Se a estaca não estiver bem colocada, a videira tomba por conta da estaca. É fácil dizer que a culpa é da mulher, irmão. É muito fácil dizer que a culpa é da mulher, a culpa é da esposa. Mas quem Deus chama para ser a firmeza do lar é o marido. Quem Deus chama para ser o disciplinador do lar é o marido. Quem Deus chama para ser o aconselhador do lar é o marido. Quem Deus chama para ser o educador do lar é o marido. Mas é mais fácil dizer, vai lá e faz, vai lá e briga, vai lá e cuida, vai lá e corta, vai lá e compra, vai lá e vende, vai lá. Irmãos, a gente está vivendo um tempo que até as mulheres têm que negociar porque os maridos são fracos. Meu irmão, te fortalece. Hã? Tem fogo aí? Devia ter, tu não é pentecostal? Tu não é não? Eu sou. Parecemos ser homens que têm uma postura firme dentro de casa. E postura firme não está falando de rigidez, não está falando de ser áspero e nem ser azedo. O firme, e a Bíblia é firme, é aquele que conhece o seu papel dentro de casa. E a sua mulher não é um problema quando ela floresce, pelo contrário, ela é a alegria do lar. Irmã, em nome de Jesus, não deixe esse suco azedar. Por favor, em nome de Jesus, seja a alegria da sua casa. Que ninguém se entristeça quando você chegue. Que alguém não diga assim, eu estava muito bem, mas agora, porque tudo tem hora, tudo tem um tempo. Tem horas que eu não excedo na correção, porque já teve uma outra, e eu preciso saber administrar isso dentro da minha casa. Alguém vai querer se meter como você educa seus filhos. Mas se você tem a palavra de Deus, você tem que ter paz no seu coração, que você está no caminho certo. Bora para o texto, 19 horas e 25 minutos. A irmã está dizendo, Senhor, para o relógio. Tá ou não tá, irmã? Varão, pegue na mão da sua videira que está do seu lado, se for possível. Diga assim para ela, meu amor, eu quero que você floresça. E que o teu perfume, o perfume da sua flor, da sua vitalidade, da sua forma de viver, da sua forma de se expressar, da sua forma de ser, traga à nossa casa alegria. Diga a essa mulher, meu irmão, em nome de Jesus, meu amor. Meu irmão, você está com medo? Diga, meu amor. Às vezes que eu não ajudei você a florescer, me perdoe. Agora, irmã, você pega na mão desse varão, por favor. Terra. Diga assim, meu amor. Se eu te neguei as uvas, se eu te neguei o vinho, me perdoa. Se em algum momento eu não fui a sua alegria, me perdoe. Olhe no fundo dos olhos dele, irmã. Eita. Diga assim, a partir de hoje, eu não te recebo com lista de tarefas. Diga, a partir de hoje, eu não te recebo mais com problemas. Eu vou esperar você chegar, aí depois eu te falo. Vamos para o texto? Na verdade, temos que terminar, essa é a verdade. 19 e 26. Eu preciso falar dos brotos de oliveira e não vou para outro verso, não. Vou ficar no verso. A Bíblia vai trazer que esse homem, ele é tão importante para a família dele, que ele é o agricultor, cuidador da esposa e dos filhos. O texto fala, irmão Lemuel, que os filhos são como brotos de oliveira. Algumas versões diz como planta de oliveira. A oliveira é uma das plantas que representa mais longevidade, fidelidade, presença. Para ter oliveira nascendo, brotos, é porque o homem aqui é uma oliveira.
E quando a oliveira está encerrando os seus tempos, as suas raízes fazem brotar novas oliveiras. Você também precisa ser um que abençoa o crescimento dos teus filhos. Você precisa ser um pai que está presente no amadurecimento, transformar folhas verdes em árvores maduras. Teus filhos são como brotos de oliveira ao redor da tua casa. Não fique feliz quando os teus filhos saem de perto de você. Quando a sua sogra diz, vou levar, leve. Se for um Vale Night, tudo bem. Mas não temos que sentir alegria quando não estivermos perto dos nossos filhos. A Bíblia diz que eles representam a nossa continuidade. Se alguém não entendeu isso e te amaldiçoou, quebre essa maldição e transfira a bênção, longevidade. Se o teu pai diz que você não seria feliz, acaba com essa palavra de maldição e olha para o teu filho e diz, você vai ser feliz, você vai crescer, você vai amadurecer. Os filhos são como brotos de oliveira, sabe por quê? Porque eles também vão dar frutos. Os nossos filhos trarão para nós orgulho. Os nossos filhos não serão a vergonha da nossa casa. Os nossos filhos não serão vergonha do nosso lar. Os nossos filhos serão a alegria da nossa casa. Os nossos filhos trarão frutos que muitos vão poder dizer que azeite puro é esse. A palavra de Deus transformou a minha casa. Olhe só, tem longevidade, tem filhos, tem uma esposa que floresce, tem um homem que cuida, mas também que está nos caminhos do Senhor, e tem um homem que teme ao Senhor. Tome postura, tome uma decisão, fique de pé. Há uma guerra espiritual, principalmente quando nós vamos pregar famílias. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, hoje é dia de você limpar o terreno para que os brotos possam sair, florescer. Hoje é dia de você ir lá nessa videira, tratar ela com carinho, tratar ela com amor. Gritar por quê? Eu quero saber quem de vocês consegue resolver problemas gritando. Quem de vocês consegue resolver problemas brigando? Mas e por que a gente às vezes faz isso no trabalho e não faz? Atende o cliente muito bem, mas a família não. Tempo de você abrir os teus olhos espirituais para que você possa produzir, que apoiado em você a sua família cresça e prospere em Jesus.